Tudo bem, pessoal, vamos para Londres chamar o Sérgio Uti, que tem novidades. Ontem a gente já gravou aqui toda aquela pesquisa de boca de urna, já estabeleceu ali, o Sérgio já trouxe detalhes sobre o novo primeiro-ministro, mas hoje ele tem mais informações. Sérgio, sempre um prazer estar com você. E tem um companheiro seu que está ali no final, está ali, que resolveu também aparecer hoje por aqui, né? Pois é, pois é, a gata tá ali aprontando, Léo. Essa gata deve ser trabalhista, porque ela tá muito agitada hoje, tá parecendo que tá muito feliz. Muito bem, Então, Léo, talvez ela queira encontrar o outro gato, né, que também está no palácio, né? Quem sabe, né? pois é, o Larry, né? O Larry the É, Cat. exatamente. A história dos gatos aqui é genial, porque tem um gato, inclusive, eu acredito que seja esse a que você Sim, fez referência, sim, o Larry, sim. que é o gato de Downing Street, né? Que vive lá na residência do primeiro-ministro, e é um gato que parece que manda em todos os primeiros ministros, tem conta nas redes sociais. É muito Muito interessante. bem. E agora o Larry vai ter que lidar com o Keir Starmer nos próximos 5 anos, pelo menos. Essa é uma das coisas, aliás, que ele prometeu, estabilidade, né? Um dos pontos que ele quer se diferenciar dos conservadores, que não ofereceram isso nos últimos anos, né? A gente teve vários premiers, vários escândalos, e ele é uma pessoa mais centrada, Léo. E é possível que isso aconteça mesmo nos próximos 5 anos, que a gente tenha certa estabilidade. Lembrando que ele vai ter muita tranquilidade para governar, tem 412 dos 650 assentos, né, a segunda maior bancada da história dos trabalhistas. Ele ficou um pouco atrás ali do Tony Blair em 97, e do outro lado, os conservadores com a menor bancada da história do partido. Ontem a gente falava aqui, Léo, daquela surpresa da boca de urna, 13 assentos para o partido da direita radical, Reforma Reino Unido, eles acabaram ficando com cinco assentos, que já é algo, no desenho da Casa dos Comuns, já é algo que é relevante. E o que é mais relevante ainda, Léo, é que no total de votos, no sistema distrital, às vezes não importa tanto o número total de votos, mas a distribuição desses votos, né? Ganhar em distritos. Foi essa, aliás, a estratégia dos trabalhistas, de ganhar nos distritos que eles precisavam ganhar, recuperar o que tinham perdido para os conservadores na última eleição, e eles acabaram conseguindo, seguiram essa estratégia de forma muito religiosa, eu diria, e conseguiram recuperar vários distritos, tanto dos conservadores quanto do Partido Nacional da Escócia, que era dominada pelo Partido Nacional Escocês, e agora o trabalhista volta a dominar a Escócia, num sinal aí de que vai haver menos dor de cabeça nesse sentido para o Keir Starmer, de que os escoceses não vão ter tanta força assim para voltar ao movimento independentista, Léo. E ele apontou agora, no início da noite, já tem confirmados 24 nomes do seu ministério. Desses 24, 11 são mulheres e duas, inclusive, ocupam alguns dos postos principais. O Ministério do Interior, que cuida de imigração, cuida de polícia, é a Yvette Cooper que vai assumir esse ministério, e o Ministério da Economia, que aqui tem um nome super britânico, soa super chique, a Raquel Reeves, que vai ser Chanceler de Exchequer, Léo. Esse é um nome usado há séculos para o dono do cofrinho do Reino Unido, e é a primeira vez que uma mulher assume esse posto. Léo, eu não sei se você acompanhou hoje de manhã, a gente tem, inclusive, tema da reportagem que eu fiz para o SBT Brasil de hoje, os discursos do Keir Starmer e do Rishi Sunak. Não sei se você viu alguma coisa, Léo. Vi sim, a gente tem um trecho, Sérgio, a gente vai colocar, e eu queria que você comentasse. A minha Vamos ver, produção então. aqui está dizendo que está original, então, na verdade, a gente vai precisar que também você aí acabe servindo um pouco de tradutor nessas declarações. Vamos lá. Foi algo bem interessante, vamos ver. Eu agradeço o primeiro-ministro Rishi Sunak, que foi o primeiro primeiro-ministro de origem asiática da nossa história. E ele sabe o esforço que esse fato requer para que ele não fosse subestimado.
E ele também reconheceu a dedicação, o esforço, o trabalho duro do Rishi Sunak durante esse período de liderança do Partido Conservador. E aí ele começa falando sobre outras coisas, agradece o público britânico, mas de qualquer maneira é algo que é bom ver na política, né, Léo? Esse tom civilizado, eles foram adversários na campanha, e o tom do Rishi Sunak, que falou antes do Keir Starmer, também foi mais ou menos esse. Vamos ver. And I wish him and his family well. Whatever our disagreements in this campaign, he is a decent, desejo a ele e à família bem, e apesar das nossas discordâncias, ele é um homem decente, com espírito público, e merece ser bem recebido aqui nessa casa. Ele se refere a Downing Street, onde moram e trabalham os primeiros ministros britânicos, diz que esse é um trabalho muito difícil e deseja sorte ao Keir Starmer. E aí ele passa para os agradecimentos para os seus auxiliares, para os ministros que trabalharam com ele nesses 3 anos, em que ele liderou o governo e o Partido Conservador. De qualquer maneira, não é tão comum ver essa cena, né, Léo? Assim, são 2 adversários, 2 dos principais rivais políticos aqui no Reino Unido, e de forma muito respeitosa, né, se referindo ao outro no momento em que termina a era do Partido Conservador no governo e começa a era do Partido Trabalhista. Foi muito interessante isso, né, Léo? Pois é, aqui se a gente for fazer uma comparação com o Brasil, claro que temos outros pontos positivos em relação, ninguém está fazendo aqui nenhuma comparação do que é melhor, do que é pior, mas se a gente me lembrar em 2022, na posse do início de 2023, o presidente Jair Bolsonaro nem no Brasil estava para falar sobre essa transição de governo aqui, no caso do presidente. Agora, o que também me chamou a atenção, Sérgio, e eu fiquei até desejoso, até tive vontade de fazer uma grande pesquisa histórica sobre discursos de posse, os primeiros discursos pós-vitória. Uma coisa que me chamou muita atenção no discurso do Starmer foi o seguinte: ele disse, olha, eu vou fazer esse discurso para você, principalmente, que não votou em mim, ou que não foi votar. Eu quero dizer para você que eu vou governar para quem votou em mim e também para quem não votou em mim. Eu vou governar para todos. Esse discurso, me parece que esse personagem que está aí que está aparecendo agora junto com a gente, Sérgio, me parece um personagem muito interessante, começou muito bem em todos os momentos do discurso, a ponto de eu pensar nisso. Eu disse, eu preciso, em determinado momento da minha vida, seja por curiosidade, seja jornalisticamente, seja academicamente, pegar os primeiros discursos de um eleito, porque foi muito bem em todos os momentos nesses discursos dele, né? Foi muito bem. Você está falando de discurso, eu inclusive ganhei esse livro aqui, que é um livro exatamente sobre os discursos, que eu tenho que começar a ler ainda. Ganhei no meu aniversário há alguns dias e quero começar a ler. Agora sim, Léo, ele vem com um discurso, o Keir Starmer, ele tem muito isso. Ele disse várias vezes, inclusive, país primeiro, partido depois. Essa é uma crítica que ele fazia à ala mais à esquerda do partido, que pensava, na visão dele, menos no país, menos no governo, menos na conciliação e mais no partido, mais naquele grupo específico. Ele quebra isso, inclusive criando problemas para ele mesmo, dentro do partido, com parcela do público. A gente mostrou aqui um eleitor dos trabalhistas que resolveu votar no verde, porque não concordava muito com ele, mas, de qualquer maneira, é um discurso de unificação que ele faz, né? E quando ele diz isso, ele sabe que, apesar de ter conquistado apenas 5 cadeiras, né, os radicais do Reforma Reino Unido, eles fizeram aí mais de quase 2 milhões de votos. Isso não dá para se desprezar, né? E eles já avisaram, o Nigel Farage, que é o líder desse partido, já avisou que eles sabem que eles comeram ali muitos votos dos conservadores e agora eles vão tentar comer votos dos trabalhistas. Isso já aconteceu de uma certa forma nessa eleição, mas eles tiraram muito mais votos
dos conservadores, de qualquer maneira. Agora sim, vai ser muito interessante ver esse movimento, o Reino Unido com um partido de centro-esquerda, mas bem ao centro, eu diria, né? Se a gente colocasse o Keir Starmer e o atual Partido Trabalhista dele no Brasil, por exemplo, eu acho que seria talvez um partido de centro-direita, algo assim, Léo. É muito difícil fazer essa comparação, mas só para trazer uma referência para vocês, num momento em que boa parte dos europeus estão bandeando ali para os extremos, né? Então vai ser bem interessante. O exemplo britânico vai ser bem interessante e há muita expectativa, não apenas interna, porque há muitos problemas para se resolver nesse país, mas expectativa externas também, né? Porque um governo desse funcionar bem, um governo desse dar resultados, eu acho que desperta interesses das forças moderadas em vários países, né? Pois é, Sérgio, eu queria falar exatamente sobre você, sobre isso com você, sobre as eleições na França. Estamos aí em expectativa também, vésperas, né, depois desse resultado justamente no Reino Unido. O que é que você nos conta? Pois é, algumas pessoas acham, inclusive, que alguns analistas acham que o resultado aqui do Reino Unido pode acabar influenciando o eleitor francês de alguma forma. Óbvio, são países diferentes, são situações diferentes, circunstâncias diferentes e eleições diferentes, né? Mas, porque lá não se trata de eleger, embora eles estejam elegendo o parlamento, mas o presidente está decidido, né? O Macron tem mais 3 anos de mandato. Mas a questão agora é o voto tático para isolar a extrema-direita. A grande pergunta agora é se os eleitores da esquerda vão votar no partido do Macron, nos lugares onde o candidato do Macron estiver melhor posicionado, e se, essa também é uma dúvida maior ainda, se os eleitores do Macron, de centro, vão votar nos candidatos da esquerda, que muitos deles não gostam, né, mas se vão votar nesses candidatos para bloquear a extrema-direita. Lembrando que nesse bloco da esquerda, você tem ali 4 partidos, 3 deles mais moderados e um que pode ser considerado ali uma ultra-esquerda, né, que é o partido do Jean-Luc Mélenchon, que é o grande problema. Então, essas respostas virão no domingo, Léo. Tudo bem, Sérgio Uti, a gente continua ligado agora, mais uma eleição importante, no caso do parlamento, né? A gente vai acompanhar aqui. Agradeço muito, amigo, a participação, né, durante a semana. Forte abraço para você e até a próxima, viu, Sérgio? Obrigado, Léo. E eu peço desculpas pela visita inoportuna aqui, né, da gata durante Foi ótimo, foi ótimo. Um abraço para ela também. Forte abraço para você. Tchau.